importante, né? Que mostra, podemos considerar assim, democracia interna dentro do próprio partido e uma tentativa de mostrar à sociedade que existimos como partido político, de algumas ações com vista a mostrar que Podemos existe, porque para mim este partido não existe. Não tem Podemos nenhum aqui. Podemos foi fruto de um acidente de percurso. Eles próprios têm consciência disso. O que estão a tentar... É possível que eles não existam enquanto têm lá ações e presença na Assembleia da República? Mas como é que foram parar a Assembleia da República? Quantos de nós, como moçambicanos, ouvimos quando é que nós começamos a ouvir falar de Podemos aqui? Ouvimos falar de Podemos naquela época de Samora Machel Júnior, daquele barulho, e depois nunca mais se ouviu falar disto. Ouvimos novamente a falar de Podemos quando da aliança que fez com Venâncio Mondlane, e em nome da honestidade e da verdade, o Podemos só conseguiu o número de deputados que tem por conta dessa aliança que criou com Venâncio Mondlane. Não reconhecer isto é desonestidade por parte dos membros do Podemos. Eu penso que são os primeiros passos que estão a dar de busca de consolidação desse partido. Há alguns nomes, por exemplo, o professor Alberto Ferreira parece um dos candidatos a secretário-geral do Podemos, e me parece uma das pessoas muito bem colocadas. Basta ver que ele apareceu no evento em Cabo Delgado, parece, a representar o próprio partido Podemos. Quando vais para um partido, de verdade... Na verdade, ele esteve a representar os partidos da oposição. E, obviamente, em nome do Podemos, enquanto a segunda força política, digo entre aspas, porque não é, sabemos qual é a segunda força política. Portanto, é um exercício, provavelmente, de busca de simpatias ou de desenhar de estratégias para ver se consegue, nos próximos anos, não desaparecer. Eu penso que a luta agora do Podemos é esta, não é de se consolidar como a segunda maior força política, porque isso não vai acontecer, é tentar lutar para ver se ela não desaparece da cena política nacional. Estão de parabéns por este exercício democrático que estão a exercer agora. Mas a pergunta é se é possível fazer essa separação da atuação na Assembleia da República e nos outros órgãos de direção. Ele diz que quer separar as águas e começa por aqui. Quem está na Assembleia da República deve concentrar-se naquilo que é o trabalho no Parlamento, e depois disso os que estão em outros órgãos na direção do partido também façam a sua parte. Não entendo o alcance desse discurso de separar. Querem separar o quê? Que há um Podemos de parlamentares e depois há um Podemos de outros membros que não são parlamentares. Eu não entendo. Eu penso que é um partido que está alinhado, que tem uma direção, que tem um comando. Quer dizer, esse partido tem que funcionar em função desse comando. Não entendo a lógica, peço desculpas, não entendo a razão de ser esta separação, de ter um Podemos de parlamentares e depois não compreendo claramente. Eu acho que todos os partidos funcionam nessa lógica, de há um comando, há uma direção e todos os membros, porque aqueles que estão lá também assumem-se que são membros e devem funcionar em função desse comando. E o comando, naturalmente, é da direção do partido. É assim que funcionam todos os partidos. Há dias vimos a reunião da bancada parlamentar da Frelimo, que era orientada pelo presidente desse partido. Então, eu penso que é o mesmo que se deve esperar do Podemos e de qualquer organização política. Muito bem. Ricardo Raboco, também contamos consigo para esta questão, a análise deste ponto. Como é que olha primeiro ou como é que interpreta a reunião e depois disso estas palavras ou pronunciamentos do presidente do partido Podemos, quando diz que há aqui uma necessidade de separar as águas ou dividir ou, de alguma forma, fazer a separação da atuação. Os que estão na Assembleia da República devem concentrar-se no Parlamento e também os que estão nos órgãos diretivos do partido devem também assim o fazer no seu canto. Entenda o alcance desta colocação. Bom, a semelhança do que foi dito pelo André Mulungu, eu penso que o Podemos tem dois grandes desafios. O primeiro é desfazer-se da boleia que teve para estar na Assembleia da República, não é? E começar a mostrar que tem as suas próprias pernas para poder andar e chegar a qualquer destino que seja.
E isto passa justamente por um processo de estruturação e de presença ao nível, portanto, nacional. O segundo é um desafio, mas também uma lição. É aprender com os erros dos outros partidos, né? E aparecer num contexto em que, digamos, lições, experiências mal-sucedidas de gestão do próprio partido abundam o suficiente e as implicações dessas experiências de muito mais gestão dos próprios partidos, né? Estamos a assistir à espetacularização, por exemplo, da política no seio do partido Renamo, as desinteligências que ocorreram, portanto, no seio do MDM e as implicações que isso teve para, portanto, que estas forças conseguissem se fazer eleger dentro desses espaços de tomada de decisão. Então, esses dois grandes desafios, se não forem pensados e repensados no contexto atual, isto vai tornar, portanto, no Podemos como mais um partido político que apareceu à boleia, mas que de seguida, portanto, possa desaparecer. Agora, a separação da atuação do Podemos no Parlamento e na sociedade, é verdade que aqui há alguma ambiguidade, não é? E eu não quero acreditar que essa separação seja no sentido da dissociação entre o seu modus operandi eficiente dentro do Parlamento e também o seu modus operandi eficiente, portanto, fora do contexto parlamentar. Porque, na verdade, a atuação do Podemos dentro do Parlamento vai ser o seu espelho na sociedade. Então, se no Parlamento esta força for fagocitada, for engolida, estar numa perspectiva muito mais colaboracionista, como transparece atualmente, isto pode lhe custar caro, porque tem que ler os contextos e as narrativas sociais hoje. O que as pessoas querem? Querem parecer que a ideia dominante é uma força que possa fazer pressão ao status quo. Agora, se a atuação for no sentido de colaborar com o status quo e aqui fora transparecer, desenvolver um discurso de não, queremos ombrear, queremos questionar, queremos criticar o status quo, isto pode lhe sair caro enquanto partido. E por outra, separar as funções parlamentares e as do partido numa perspectiva de gestão me parece muito mais assertiva. E o mesmo, portanto, ocorreu dentro do próprio partido Frelimo, porque a dado momento existiam, por exemplo, parlamentares que acumulavam funções dentro da estrutura do próprio partido. E isto tira o partido algum fulgor, portanto, tático, fora do parlamento, no sentido de continuar a desenvolver atividades que possam, portanto, ocupar mais tempo os membros fora do parlamento do que no parlamento. Então, dissociar do ponto de vista de gestão me parece correto. Muito bom, meus caros, temos 3 minutos para o arranque, melhor, para o término do programa, mas queria fazer uma análise depois do novo governo. Eu não sei como é que está este processo de transição, porque o Estatuto beneficia o líder do segundo partido mais votado. Neste caso, segundo os resultados das eleições, Forquilha do Podemos. O razoável era que tudo aquilo que beneficiava o Suf Momad passasse automaticamente para a Forquilha. Mas antes disso, um ponto que eu acho que é extremamente importante. É preciso compreendermos o contexto do surgimento deste estatuto. Este estatuto foi criado pela Frelimo na perspectiva de procurar comprar Afonso da Cama. Não conseguiu, Afonso da Cama aceitou morrer sem usufruir de nada daquilo. O Suf Momad, com aquele apetite que ele tem, ele correu e se apoderou daquele estatuto, e o resultado é aquele que a Renamo está como está, em parte por causa daquele estatuto. Numa próxima oportunidade eu posso explicar porque é que eu digo isso e tenho fundamentos. O razoável mesmo é que o estatuto passasse. Agora, uma coisa também que me parece um pouco estranha é que ali na avenida da sede da Renamo, tem a sede da Renamo, mas um pouco para frente, para quem vai a Júlio Ginherere, tem o escritório. Se aquele escritório é para o líder, significa que o Suf Momad é aquilo que eu acho devia ter saído daquilo para passar para o líder da oposição. Não sei como é que o Suf Momad está na residência que anda ali perto
do Comitê Central da sede do Partido Frelimo, se é no âmbito daquele estatuto ou não. Que se for no âmbito do estatuto, ele deve sair e entregar o outro. Se a sede também for no âmbito do estatuto, o Suf Mahamat deve entregar. Se a segurança que ele tem, que lhe permitia, inclusive, andar em contramão ali, aqui na Marginal, pelo menos no troço desde o Radisson até mais para frente, ele também deve abrir mão disso. André, muito obrigado. Porque não é mais para Quero ele. ouvir também